desenvolvimento territorial vai assinalar que as mesmas propostas, os mesmos caminhos e soluções para a melhoria das condições de vida não vão funcionar em todos os lugares da mesma forma. É preciso levar em consideração as especificidades. Mais do que isso, é preciso levar em consideração formas de governança em que os próprios atores locais possam ser protagonistas, sem isolamento em relação a outras escalas. Mas, de qualquer forma, é uma mensagem que fala de transformação. Esse era o ponto que eu queria chegar. Fala de desejos de mudança. E olha, sobremaneira, para aqueles territórios que frequentemente são os interioranos ou rurais, são territórios menos dinâmicos economicamente, né? Então, a construção do conhecimento e desenvolvimento territorial acaba se voltando tipicamente para isso. E quando a gente chegou lá com essa ideia, e dialogando com as pessoas, e ao longo da construção, veio muito fortemente essa outra narrativa, que é diferente da nossa. A nossa e a do desenvolvimento territorial, que também é do desenvolvimento sustentável, e outras, é disputar o sentido da ideia de desenvolvimento, não abandoná-lo. É ocupar a ideia de desenvolvimento, mas é disputar de dentro. Só que, de outro lado, há outra narrativa possível e importante. Então, nessa dinâmica, a gente percebeu que é preciso equalizar e é preciso dar luz de igual importância para esses dois movimentos. O desejo de mudança, o desejo de melhoria de condições de vida, o desejo de acesso a direitos, o acesso a serviços e bens públicos, que é absolutamente deficitário no interior, nos territórios interioranos amazônicos, ele precisa aparecer, mas ao mesmo tempo, na mesma medida, é preciso que apareça a preocupação de permanência, de proteção, de uma certa forma de viver, que esses atores identificam como bem viver, que é uma narrativa que vem representando e vem ganhando lastro na América Latina de um modo geral, mas na Amazônia em particular, não só na Amazônia brasileira. Ao final, quando a gente dá o título de Agenda de Desenvolvimento Territorial para a região da BR-319, Construindo Territórios do Bem Viver, a gente sinaliza que esse produto é uma espécie de síntese, não só no seu resultado, mas na forma como foi construído. Então, na ADT você vai encontrar uma boa etapa de um diagnóstico de fôlego, uma caracterização desse território, e a partir daí uma organização que a gente chama de banco de areia de problemas. Banco de areia porque é uma substituição ao iceberg. Porque para entender quais são os problemas, quais são os gargalos, é preciso identificar então o que é visível no topo do banco de areia e o que é invisível, que não é tão imediato, tão conhecido, mas que também faz parte de um problema, né? E foi a partir daí, então, que a gente descreve esse caminho. E foi a partir, então, dessa organização de pontos, desafios articulados, que a gente parte, então, para a organização de um conjunto de ações que possam, de maneira articulada, avançar nessas questões. Então, cada uma das 3 estratégias, algumas delas voltadas, dialogam muito com setores de política pública mesmo, saúde, educação, assistência social, outras absolutamente transversais. As questões de gênero, as questões de juventude. Nós temos um capítulo que discute, sobretudo, como garantir, reconhecer e valorizar o protagonismo dos próprios habitantes do território na liderança da construção de soluções, um capítulo de valorização de capacidades, um capítulo de proteção de modos de vida. Então, alguns transversais, alguns mais setoriais, mas que fazem parte de um conjunto. As estratégias são organizadas em objetivos específicos, cada uma delas, de maneira que seja possível ler de uma maneira um pouco mais resumida, mais panorâmica, e para cada um desses objetivos específicos, um conjunto, então, de recomendações que foram construídas, então, com essas dezenas de centenas de pessoas, dezenas de instituições, de passos concretos que poderiam se dar.